Qual é o peso de papel que você está ignorando na sua vida e que poderia valer muito mais do que vale? Isso mesmo, um peso de papel de exatamente $1,49 lá nos Estados Unidos foi um dos objetos usados num baita de um experimento de um cara muito bacana chamado Rob Walker, que provou por A mais B que as histórias são capazes de transformar um objetinho sem graça como esse, que não é o peso de papel da história, em algo muito mais valioso. Por que eu peguei esse objetinho que tem aqui no meu escritório? Por nenhum motivo, só para você prestar atenção no que eu tinha para falar, mas agora ele sai de cena e eu vou falar do verdadeiro peso de papel que fez toda a diferença e que prova a importância do storytelling. Como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Theo Taveira, eu sou jornalista, eu sou marqueteiro, eu tenho uma agência de storytelling e eu trabalho contando histórias. Mais do que isso, eu e a minha equipe ajudamos empresários, empreendedores, creators a transformar as próprias histórias num ativo valiosíssimo que pode gerar muito recurso, muita grana, muitas oportunidades. Agora, como a gente faz isso? Inventando a roda? Não. Aprendendo com caras brilhantes como o Rob Walker, que fez esse experimento que ficou muito famoso nos Estados Unidos. Você ouviu falar do eBay? É o Mercado Livre lá dos Estados Unidos. Ele comprou um monte de objeto que não tinha assim muito valor, como por exemplo esse peso de papel que custava $1,49. Aí ele pediu para um monte de amigo dele, um monte de escritor, gente que gostava de escrever histórias, para que cada um desses amigos escrevesse uma história a respeito de um desses objetos. Então, por exemplo, esse peso de papel ganhou uma história que era um peso de papel que foi passado de geração em geração. Tinha uma cabeça de cavalo, que é essa aí que eu tô te mostrando. Cada um desses objetos ganhou uma história. Ele pegou esses mesmos objetos e colocou, mais uma vez, no eBay. Só que agora, além da foto, do preço e da descrição do objeto, ele colocou uma história para esse objeto. Esse experimento foi chamado de Significant Objects. Sabe qual foi o resultado? O tal peso de papel que havia sido comprado por $1,49 foi vendido por quase $200, 130 vezes mais do que o valor original. O que eles conseguiram provar com isso? Que qualquer coisa, quando recebe uma roupagem, uma história bem contada e convincente, automaticamente passa a ganhar muito mais valor. Por que você acha que tudo que é empresa hoje, ao invés de fazer aquela propaganda mais de varejo que a gente está acostumado, compre isso, compre aquilo, por que as maiores marcas do mundo elas estão substituindo esse tipo de campanha por histórias emocionais que tocam as pessoas? Exatamente por isso, porque a audiência se conecta muito mais com esse tipo de campanha e aí a gente se emociona e aí o nosso cérebro libera um monte de neurotransmissor, dopamina, serotonina, endorfina. E aí o que acontece? O nosso cérebro lembra deste momento. Afinal de contas, são esses neurotransmissores que ativam as partes do nosso cérebro que são as partes da memória. É por isso que as marcas fazem isso, porque quando a gente se emociona, a gente lembra. E aí, junto com essa lembrança, o que vai ficar lá registrado no nosso subconsciente? A marca. É por isso que eu tô aqui para conversar com você, jornalista, publicitário, marqueteiro, creator, seja lá o que for. Meu irmão, você tem na sua mão uma ferramenta muito poderosa. Sabe qual é? A sua própria história. Ah, Theo, mas qualquer coisa que eu contar, daqui a pouquinho eu vou te explicar que não. Que você precisa saber contar essa história. Mas antes de saber como, você precisa saber para quem. Afinal de contas, a nossa vida tem muitas nuances que não interessam para um monte de gente. Mas se a gente encaixar de um jeito bacana e souber com quem estamos falando, aí sim a nossa história vai fazer sentido, gerar uma conexão humana, despertar o cérebro da nossa audiência e finalmente despertar uma oportunidade, um contato, para que você, creator, jornalista, publicitário, possa finalmente ganhar dinheiro com esse negócio de contar histórias aqui no mundo digital. Esses dias eu vi uma pesquisa que aponta que nós somos impactados todos os dias por cerca de 5.000 marcas, produtos sendo vendidos, campanhas, sejam elas offline, tipo outdoor, televisão, rádio, celular, redes sociais, 5.000 contatos visuais, auditivos, sensoriais todos os dias. Eu nem sei se esse número tá tão certo assim, mas eu tenho certeza que é perto disso. Como que a sua história nesse oceano enlouquecedor de conteúdos e marcas e coisas que chamam a nossa atenção vai se destacar? Você tem que usar uma ferramenta muitíssimo importante que une a nós todos. O que eu, você
a Dona Maria, o seu Zé, o morador lá de Bangladesh têm em comum? Valores. Agora, são os mesmos valores? Não. Mas quais são os valores que todos nós temos? Sejamos nós católicos, cristãos, muçulmanos, ateus, europeus, africanos, sul-americanos. São os valores universais. Qual, por exemplo? O desejo de vencer na vida. Aquela força que a gente sente quando a gente toma um tombo, mas a gente quer se levantar de novo e continuar seguindo. Todos os seres humanos na face da Terra são conectados pelos valores universais. Todo mundo tem um desejo intrínseco de proteger a própria família. Todos nós buscamos a felicidade. O ser humano é um bicho em constante transformação. A gente está sempre indo do ponto A ao ponto B. Por quê? Porque esses valores universais, eles nos conectam. Então, são justamente esses valores universais que a gente precisa usar na hora de contar as nossas histórias. Então, quando você for se comunicar no intuito de vender um serviço, mas conectar esse público eventualmente à sua história, você precisa encontrar na sua audiência, aquela pessoa para quem você quer vender um serviço, qual o valor universal que você entende que vai se conectar com aquele público especificamente. Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto demais, que foi uma campanha feita pela Dove recentemente, em que ela conectou com um valor universal muito importante na vida das mulheres, principalmente, de todos nós. E a Dove sempre se baseia num posicionamento já há muitos anos, que é a beleza real. A Dove se coloca como uma parceira das mulheres, no Brasil e no mundo, dizendo: nós acreditamos na beleza real, e não naquela beleza que é o padrão inatingível. E aí a Dove fez essa campanha muito legal. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look. A Dove está mostrando que mulheres, num ambiente de isolamento, o ambiente tem uma certa penumbra, e o que elas estão vendo? Elas estão vendo imagens de mulheres que representam o padrão entregue pela inteligência artificial. E aí, naturalmente, você percebe que elas estão ali se sentindo afastadas daquela realidade, porque elas não têm aquela beleza inatingível que a inteligência artificial vende como a beleza padrão. A partir desse momento, quem está assistindo em qualquer lugar do mundo vai sentir a mesma coisa. Porque todos nós, em qualquer lugar desse planeta, muitas vezes nos sentimos distantes daquilo que é vendido como padrão. Vai na academia, corta o açúcar, mas se olha no espelho, aquela gordurinha ainda tá lá. Só que a beleza real é essa. Então a Dove se coloca do lado dessas mulheres. E ao final entrega um plot twist, uma virada de trama, dizendo: olha só, nós estamos do lado de quem é uma mulher que tem uma beleza verdadeira. Você não precisa ser esse padrão de beleza. A gente gosta de você do jeito que você é. Pronto, despertou nessas mulheres um sentimento acolhedor. Afinal de contas, a Dove trabalhou um valor universal muito importante, que é o da gente se sentir acolhido. Então, quando você for contar a sua história, busque dentro dela elementos que se conectem com valores universais da sua audiência. E aí, no momento em que existe uma conexão emocional, é um momento em que você vai poder passar do estágio da conexão para o estágio da conversão. Você vai poder conversar com aquela pessoa de modo a despertar nela um sentimento que também é muito poderoso, chamado reciprocidade. Você traz algo que faz com que a sua audiência se sinta bem e a sua audiência devolve para você a confiança e, eventualmente, lá na parte de baixo do funil, a conversão. Acreditar que eu posso pegar o meu dinheiro e dar para alguém que está me ajudando a me sentir melhor na internet. Agora pensa comigo, se um peso de papel que custava R$1,49 passou a custar quase $200 depois de uma história bem contada, meu amigo, quanto que vale a sua história? A sua história é muito mais interessante que a história de um peso de papel barato. Quantas vezes você já contou essa história? A história daquele texto maravilhoso que você escreveu no meio de um plantão difícil. A história daquele desafio da sua vida que te fez despertar para uma nova realidade que mudou tudo. A história da sua luta, que é a luta de muita gente que vai acompanhar o seu conteúdo. Você já parou para tentar entender como que a sua história pode ganhar um valor, não porque ela simplesmente nasceu assim, mas porque ela é capaz de transformar a vida de quem está te assistindo aqui na rede social? Pensa nisso e começa a entender qual é a parte da sua história e qual é o valor universal
estrategicamente que você vai buscar para se conectar com a audiência, que pode pegar o seu peso de papel barato de R$1,49 e de repente, num piscar de olhos, pagar 200 vezes mais por ele, assim como no maravilhoso experimento do Rob Walker. Então pensa nisso e aí compartilha comigo aqui qual que é o seu peso de papel barato que ninguém tá dando valor e que você acredita que pode de repente virar uma grande história para mudar a vida de muita gente e com certeza mudar a sua também, a sua trajetória profissional e o impacto que você gera com o serviço que você quer vender. Um beijo, a gente se vê no próximo conteúdo. Curtiu, ó? Já compartilha aqui com um jornalista, publicitário, marqueteiro ou todo mundo que tem um peso de papel muito baratinho lá que tá precisando ganhar um envelope muito melhor para valer muito mais. Aqui e para quem acompanha esse filmão que você tem aí, mas não tá contando ainda. A gente se vê.